Vamos você. E Luiz? É ruim estar desse lado aí agora. Nossa saudação a todos que, a partir desse momento, vão nos acompanhar ao vivo pela transmissão via Facebook. Também queremos agradecer a todos os presentes, de forma indistinta. Também agradecer à imprensa presente. Também a visita da Sua Excelência, vereador de Matelândia. Jebson, também seja bem-vindo a esta casa. Também servidores e a todas as Suas Excelências, vereadores, presença unânime nesta que é a 13ª sessão plenária deliberativa extraordinária desta Casa. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores, conforme determina o nosso regimento interno. Cumprimento o senhor presidente, Sebastião Antônio, os demais vereadores. Cumprimento a cada um de vocês aqui presente, acompanhando de perto essa sessão. Muito bom quando a Casa do Povo está cheia de pessoas, pessoal participando. Quero agradecer também a audiência pelo Facebook, a todos que nos acompanham pelo Facebook. Muito obrigado pela participação via Facebook. Vamos à chamada dos senhores vereadores. Antônio França, Aristeu Elias Ribeiro, Nelson José de Bona, Pedro Inácio Sefrim, Sebastião Antônio, Sidney França, Tarcísio Becker Sobrinho, Valdecir Fernandes e Valdir Cândido de Oliveira. Agradecimento à Sua Excelência, primeiro secretário, como verificado, presença unânime dos senhores vereadores. Convido a Sua Excelência, vereador Valdir Cândido de Oliveira, para o uso da tribuna para a leitura do texto bíblico. Bom dia a todos. Salmo 31. Em Ti, Senhor, confia, nunca me deixes confundido. Livre-me pela Tua justiça. Incline para mim os Teus ouvidos. Livre-me depressa, se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. Tire-me da rede que para mim incomodare, pois Tu és a minha força. Nas Tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus de verdade. Odeio aqueles que se entregam à vaidade enganosa. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei a Tua benignidade, pois considera a minha aflição, conhecesse a mim a alma nas angústias, e não me entregue nas mãos dos inimigos, pusesse aos meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido. Em tom de tristeza aos meus olhos, e minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, e minha força sai por causa da minha iniquidade, e nos meus olhos, e consome. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, e os que me vi na rua fugiram de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. Ouvi a murmuração de muitos temor, havia ao redor, enquanto consultava contra mim, e tentaram tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, Senhor, e diz, Tu és o meu Deus. Agradecimento à Sua Excelência, Valdir Cândido Oliveira, pela leitura do texto bíblico.
Havendo quórum regimental e estando essa casa sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a 13ª sessão plenária deliberativa extraordinária deste dia 29 de novembro de 2018. Vamos dar início aos trabalhos. Abro nesse instante o período do expediente. Conforme uma nova redação que foi dada ao artigo 27 do regimento interno dessa Casa de Leis, através da resolução 002/2017, foi dispensada a leitura da ata em plenário. Passamos de imediato, então, à sua discussão. Portanto, coloco a ata da 36ª sessão plenária deliberativa ordinária do dia 26 de novembro de 2018 em discussão. Coloco a ata da 35ª sessão plenária deliberativa ordinária. Houve um equívoco aqui. 36 ou 35? 35? Corrigindo, então, colocamos a ata número 35, é o que eu li anteriormente, sessão plenária deliberativa ordinária do dia 26 de novembro de 2018, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas por esta casa. Bem, temos aqui o edital de convocação para esta reunião, para esta sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, amparado pelo artigo 41, inciso 24, a linha A, e pelo artigo 178, ambos do regimento interno da Câmara Municipal, resolve convocar sessões plenárias deliberativas extraordinárias nos dias 29 e 30 de novembro de 2018, com início às 9 horas na sede da Câmara Municipal de Medianeira, na Avenida José Calegari, 300, bairro IP, para deliberação da seguinte ordem do dia. Temos aqui os projetos que serão deliberados hoje. Vou ler só o número dos projetos. Projeto de número 075, de 2018, projeto de número 076, de 2018, o projeto de lei de número 077, de 2018, o projeto de lei de número 078, de 2018, e o projeto de lei de número 079, de 2018. Câmara Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, 26 de novembro de 2018, assina o presidente Sebastião Antônio. Então, esse edital de convocação foi baseado, então, no ofício encaminhado para Sua Excelência, prefeito municipal, e solicitou de que os projetos nesta casa fossem colocados em votação em regime de urgência urgentíssima. Portanto, peço também ao primeiro secretário que leia o ofício da Sua Excelência, prefeito municipal. Ofício de número 540, de 2018, ao excelentíssimo senhor Sebastião Antônio, presidente da Câmara Municipal de Medianeira. Formulamos o presente para solicitar a Vossa Excelência autorização para inclusão na sessão extraordinária em regime de urgência urgentíssima, tendo em vista os seguintes projetos. O projeto de lei de número 075, de 2018, que dispõe sobre a 12ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual para o período de 2018-2021, Lei de número 670, de 2017, 12ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, Lei de número 671, de 2017, bem como abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Também o projeto de lei de número 076, de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente e da outras providências. O projeto de lei de número 077, de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências, e
o projeto de lei de número 078 de 2018, que dispõe sobre autorização para doação de terreno no perímetro urbano da área industrial e permissão de uso e da outras providências. Contamos com o apoio de Vossa Excelência e nobres vereadores. Assina o prefeito municipal Ricardo Endrigo. Data do dia 21 de novembro de 2018, este ofício. Dando prosseguimento à sessão, dando prosseguimento à sessão e havendo quórum regimental de votação, declaro aberto o período da ordem do dia. Solicito a Suas Excelências a inversão da pauta. Nós temos pela convocação, que foi lida agora, a questão do projeto de número 078 como penúltimo a ser votado. Nós gostaríamos da compreensão das Suas Excelências e pedir aí autorização para a inversão da pauta, para que esse item seja o último a ser discutido nesta sessão. Ok? Então, com agradecimento às Suas Excelências pelo entendimento, fica alterada a pauta, passando então o projeto de lei de número 078/2018, o último a ser discutido nesta sessão legislativa. Agradecimento mais uma vez às Suas Excelências pela compreensão. Vamos às matérias para deliberação em primeiro turno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do item primeiro da ordem do dia, o projeto de lei do Executivo de número 075/2018. Projeto de lei de número 075 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a 12ª revisão legal proposta às metas e prioridades constantes do Plano Plurianual para o período 2018-2021, lei de número 670 de 2017 e 12ª revisão às metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, lei de número 671 de 2017, bem como a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, até a importância de R$ 2.275.032,06. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico. A esse processo foram juntados o parecer jurídico, pela legalidade, e também o parecer das comissões da Legislação, Justiça e Redação Final, também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, pela sua aprovação, sem emendas. Lembrando que o quórum de aprovação é o de maioria simples e o processo de votação é o simbólico. Portanto, coloco o projeto de lei do Executivo, de número 075/2018, em sua primeira discussão. Com a palavra a Sua Excelência, vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimento o presidente dessa casa, nobres pares vereadores, plenário completado hoje aqui, aí também participando da sessão legislativa, isso é muito bom. É uma pena que só esse momento que fazem parte, né? Mas eu acho que o legislativo deve fazer mais parte da vida do povo. E apenas para colocar esse projeto em votação, nós, só para esclarecer um pouco, o valor de R$ 2.045.275.000, provavelmente quando é elaborado o orçamento do município, a Câmara Municipal ela autoriza o prefeito municipal a remanejar o orçamento do município, quer dizer, passando os valores, pode ser as dotações orçamentárias, de uma secretaria para outra, até no valor de 15%. E quando chega no final do ano, por exemplo, como nós temos agora, muitas vezes sobra dinheiro numa secretaria e falta dinheiro na outra. Então, como ele já utilizou os 15%, ele precisa pedir autorização para a Câmara Municipal, né, para que seja remanejado esses valores. Se chama as dotações orçamentárias, passando, por exemplo, de uma secretaria para outra.
Normalmente ocorre no final do ano, por causa de folha de pagamento e contas, muitas vezes, que tem mais gasto na saúde, na educação. Então, isso se passa pela Câmara de Vereadores para votação. Então, eu conclamo os senhores vereadores aqui para um voto favorável, para esse projeto de lei. Obrigado. Ainda em discussão? Portanto, coloco o projeto de lei do Executivo de número 075/2018 em sua primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, a matéria segue na ordem do dia para a sua segunda deliberação nesta Casa Legislativa. Solicito ao primeiro secretário, Antônio França, que proceda à leitura do item 2º da ordem do dia. Projeto de lei de número 076 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento vigente até a importância de R$ 4.958.618,37. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico. A esse processo foram juntados o parecer jurídico pela sua legalidade e também o parecer das comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento, pela aprovação, sem emendas. O quórum de aprovação desse projeto é o de maioria simples e o processo de votação é o simbólico. Portanto, colocamos o projeto de lei do Executivo, de número 076/2018, em sua primeira discussão. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimentos já feitos. Esse projeto aqui é mais ou menos idêntico àquele do anterior, que na verdade está sendo remanejado os recursos. E quando esses projetos vêm para a Câmara de Vereadores, eles vão primeiro para a assessoria jurídica, para ver o parecer da assessoria jurídica, e posteriormente as comissões dessa casa se reúnem para rever aquilo que está acontecendo dentro do projeto. Muitas vezes, quando se tem dúvida do projeto, então se solicita alguém da contabilidade ou alguém da secretaria, da onde que está sendo remanejado os valores, para esclarecimentos aqui junto à Câmara de Vereadores. Então, essa aqui, mais uma vez, que nós analisamos aqui, são alterações de fontes de recursos, que na verdade muitas vezes são remanejados dentro da própria secretaria, e outras passando de uma secretaria para outra, que é uma, como eu falei anteriormente, que tem sobra de recursos, e é repassado para outra, para fechar o orçamento no final do ano. Obrigado. Em discussão? Na verdade, a Sua Excelência, vereador Tarcísio Becker Sobrinho, sempre na discussão dos projetos, procura fazer as suas colocações, devido também a ser o líder do governo nesta Casa Legislativa, e quando os projetos estão em discussão pela sua primeira vez, isso é normal acontecer. Em discussão? Coloco o projeto de lei do Executivo de número 076/2018 em sua primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, a matéria segue na ordem do dia para a sua segunda deliberação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do item 3º da ordem do dia. Projeto de lei de número 077 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a proceder à abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente até a importância ou até o valor de R$ 58.461,04. Quórum para aprovação, maioria simples, processo de votação simbólico. A esse processo foram juntados o parecer jurídico pela sua legalidade, também o parecer das comissões da Legislação, Justiça e Redação Final, também de Finanças e Orçamento, pela sua aprovação, sem emendas. O quórum de aprovação desse projeto também é de maioria simples, o processo de votação é o simbólico. Coloco, portanto, o projeto de lei do Executivo, de número 077/2018, em sua primeira discussão. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimentos já feitos. Esse projeto número 77, na verdade, são dois valores. Um de R$ 1.760, que é uma sobra de recurso da
que foi feita aquela pista de skate aí na Praça Ângelo Darol, que está sendo devolvido novamente à Secretaria de Origem, e o valor de R$ 56.700, uma sobra de recursos de conservação e melhorias de estradas rurais. E às vezes se pergunta assim, mas como está devolvendo R$ 56.700 e as estradas muitas vezes têm tanta coisa para fazer? Esse aqui é um recurso que já veio há 2 anos atrás, que o município utilizou para a conservação e pavimentação com pedras irregulares dos trechos das estradas rurais. E quando vem o recurso dos ministérios, por exemplo, esse aqui é do Ministério da Agricultura, e esse dinheiro ele precisa automaticamente ser aplicado, e essas aplicações que geram, né, não podem ser utilizadas para a mesma finalidade. Então, no final, quando se termina de gastar o recurso, esse valor das aplicações financeiras, elas serão devolvidas para o Ministério da qual liberou o recurso. A gente sempre diz, é uma pena que não pode ser investido, né, porque são mais R$ 58 mil que poderia ser investido em pavimentações, seja lá 1 quilômetro, 2 quilômetros, mas ajudaria bastante. Mas o projeto, o convênio não prevê isso e precisa seguir aquilo que diz o convênio quando da sua liberação. Obrigado. Em discussão? Com a palavra a Sua Excelência, vereador Pedro Inácio Sefrim. Senhor presidente, senhores vereadores, também ao público que hoje prestigia a nossa sessão. Na verdade, essa devolução de recurso é fruto da burocracia que existe, da má burocracia que existe nos governos federais e estaduais. É até triste um município ter que devolver dinheiro para o governo, quando há tanta necessidade de se fazer tantas coisas no município, com às vezes as sobras dos recursos que vêm de convênios que são conquistados a duras penas, com muita dificuldade. Não é fácil você conquistar recurso para fazer qualquer obra numa cidade ou num município, e aí, quando há sobra, que é fruto, inclusive, da boa gestão, porque ela evita a corrupção, a sobra, na verdade, seria um recurso que em muitos outros lugares talvez seria desviado em qualquer obra pública, como a gente vê em todos os lugares. E aí o município faz uma licitação decente, honesta, aonde ganha o menor preço, mas também a qualidade. Aí sobra 56 mil, como foi o caso daquela obra da reforma da Praça Ângelo Darol, que foi ampliada, reformada, a pista de skate e outras floreiras e coisas que foram feitas ali, e o município não poder pegar esses 56 mil, fazer um novo projeto, investir numa outra área dentro da próprio município. Tem que devolver o dinheiro para o governo federal. Então, é infelizmente isso que eu acredito que esse novo governo que vai assumir agora, em janeiro do próximo ano, uma das coisas que ele tem falado muito, o presidente Bolsonaro, é justamente a desburocratização da máquina pública do governo federal e aí, em efeito, cascata também dos governos estaduais e municipais. E isso é uma coisa lamentável, isso aqui. Nós toda hora estamos votando projetos aqui para devolver dinheiro. E isso não é fruto da má gestão do município, isso é fruto da economia das licitações. Mas esse dinheiro deveria ter autorização nos convênios pelos governos
para ser aplicado em outras coisas na cidade, que há tanta necessidade que precisa ser feito. É assim, infelizmente, cabe a nós aqui votar a lei para que o município possa devolver esses recursos. Mas, ao mesmo tempo, é triste, porque a gente sabe que tem muita necessidade, muita coisa. Não é muito recurso, mas 56 mil reais daria para fazer muita coisa, em termos de consertos, de arrumar estradas, enfim, qualquer coisa. E aí tem que ser devolvido para depois fazer outros projetos e ficar brigando meses e anos, às vezes, porque entre você pedir um recurso hoje do governo federal ou do governo do estado e ele vir para o município, demora em média de 1 ano a 2 anos para que a obra seja iniciada dentro de um município, com toda essa burocratização, essa lei malvada das licitações, essa lei malvada que eles fizeram em 92, o FHC fez, onerando os prefeitos, mudando essa legislação, que era para evitar a corrupção no país, e de lá para cá, na verdade, aumentou 96% a corrupção no Brasil, depois dessas leis malvadas de responsabilidade fiscal, dessa lei de licitação, que atrasa em média 6 meses para um município iniciar uma obra. Então isso sim está errado no país, isso tem que ser consertado, essas coisas têm que ser revistas e refeitas. Por isso eu estou acreditando que o novo governo vai fazer essa desburocratização e facilitar os municípios para que quando chega um recurso aqui, não tenha que ser devolvido, que seja aplicado em benefício da própria população. Em discussão? Coloco, então, portanto, o projeto de lei do Executivo de número 077/2018 em sua primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos, a matéria segue na ordem do dia para a sua segunda deliberação. Nós íamos para o item 4º, como foi acatado por esta Casa, a sua alteração. Eu solicito, então, a inversão da ordem e a leitura do item 5º, primeiramente, ao primeiro secretário desta Casa. Projeto de lei de número 079, de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre abertura ou alteração proposta à Lei Municipal de número 708, de 2018, de 4 de maio de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, a proceder à realização de processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de profissionais para a área de saúde pública, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, e da outras providências. Quórum para aprovação, maioria absoluta, processo de votação simbólico. A esse processo também foram juntados o parecer jurídico pela legalidade, também o parecer das comissões da Legislação, Justiça e Redação Final, também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Pela sua aprovação, nenhuma emenda. O quórum de aprovação é o de maioria absoluta e o processo de votação é o simbólico. Coloco o projeto de lei do Executivo, de número 079/2018, em sua primeira discussão. Não havendo vereador que queira se manifestar, coloco o projeto de lei do Executivo, de número 079/2018, em sua primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. E a matéria vai seguir na ordem do dia para a sua segunda deliberação. Solicito, antes de nós vamos fazer a leitura, antes de fazermos a leitura do projeto a seguir, nós vamos solicitar ao primeiro secretário e, conforme acordado, nós temos a possibilidade, na forma regimental, é possível a qualquer cidadão ou interessado, antes do início das discussões, seu pronunciamento sobre matéria constante na ordem do dia, em sua primeira deliberação. Portanto, somente nesta votação.
Se o projeto passar e for amanhã, às 9 horas da manhã, em segunda votação, não poderá também usar deste artifício. Peço escusas, esqueci no momento de colocar a vocês que a pessoa que usar da palavra tem que ser eleitor no município de Medianeira. Então, somente peço escusas, não o falei na hora que usei da palavra antes do início da sessão. A partir do momento, então, de que a pessoa inscrita, qual o primeiro secretário vai fazer o chamamento por ordem de inscrição, pode usar-se da tribuna e somente vai poder se manifestar a respeito do que diz o projeto de lei do Executivo de número 078/2018. E também, nós, dessa casa, em consenso com as suas excelências, senhores vereadores, entendemos de que é a oportunidade de manifestação e de colocar aqui a opinião ao assunto que está tratado, porque durante a votação, nós, enquanto presidente dessa casa, nós não podemos fazer com que manifestações ocorram, seja pela aprovação ou pela aprovação. Não é uma questão minha, enquanto presidente, nem também, é pela ordem e pela questão de nós podermos fazer com que os trabalhos nessa casa transcorram. Então, o momento agora é dado. Ao final da votação, ao final do encerramento da sessão, quem quiser vai ficar aqui, vai ouvir. Nós temos ainda, de repente, uma segunda votação, que pode ocorrer. Então, ainda muita coisa pode acontecer de hoje para a segunda votação. Então, eu espero que a gente possa fazer com que os trabalhos nesta casa ocorram dentro do que a gente tem aí, a previsão e a compreensão de todos vocês. Então, solicito ao primeiro secretário para o chamamento em ordem de inscrição as pessoas, cidadãos do município de Medianeira, que vão fazer o uso da palavra. Temos inscritos para a palavra Ivonir Lodi e o Cassiano Camargo. Colocamos à disposição a tribuna para Ivonir Lodi, primeiramente, fazer o seu pronunciamento falando sobre o projeto 078. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres vereadores, aos tradicionalistas que estão aqui, a nossa invernada campeira. Invernada, nós falamos no termo CTG, nossos departamentos. Departamento campeiro, departamento artístico e também departamento cultural que nós temos dentro do CTG. Tivemos aqui anteontem, já esclarecendo aos nobres vereadores, o que representa para nós esse projeto e quiçá, uma perca daquele campo, aquela área do campo de rodeio para nós ter as nossas atividades campeiras. Estranhamos que nesse período de 7 meses houve essa mudança urgentíssima que até então não tinha, né? E também que hoje é quinta, terça, nós somos avisados dessa reunião e ontem aí quem foi defender a tese dele, que eu concordo, foi o FTR lá na prefeitura. Fui ofendido, realmente não entendo nada de eletricidade, como foi dito lá, não entendo, mas eu entendo de matemática. Eu sou matemático, eu sou formado em matemática. E a questão lá que foi jogado, que a necessidade que tem de fazer uma subestação de energia, num projeto de 80 milhões de reais, 650 mil, convenhamos nós, que representa 0,8% do projeto. Então, que nem eu falei ontem para o professor Baú, tem alternativa sim, 0,8% não impacta de hipótese nenhuma o projeto que está sendo posto lá. Esclarecemos que aqui, todos nós, não somos contra o progresso, pelo contrário, queremos que haja esse parque tecnológico, mas que haja harmonia entre as duas comunidades. O CTG hoje tem mais de 300 sócios, vocês viram aqui que a piazada da nossa invernada, está aqui as crianças, tem várias, a maioria deles da nossa invernada estão estudando, por isso que não puderam fazer presente. Agradeço ao professor Paulo, vou trazer os alunos lá da escola dele, e a nossa invernada campeira e a nossa
invernada artística, também representada pela doutora Flávia, e a nossa invernada campeira, representada pelo Paulo Durão, pelo Cassiano, pelo Tcheia, por toda essa turma toda. Então, peço que vocês, claro que vocês podem votar o que vocês acharem o mais. Muitas vezes a lei é legal, mas muitas vezes ela não pode ser legal, pode ser até muitas vezes imoral. Então, isso que eu peço, que vocês tenham discernimento nessa hora e privilegiem um povo que está aí há 35 anos lutando por essa cultura nossa. Obrigado pelo meu espaço que foi concedido. Obrigado. Colocamos à disposição da tribuna ao Cassiano Camargo. Bom dia a todos, membros da mesa, ao presidente e aos demais vereadores, a população em geral, os tradicionalistas, crianças, os alunos e outras pessoas que vieram de fora, também de outros municípios, para auxiliar. Gostaria de dizer, é uma coisa muito simples até de falar, mas na prática é muito difícil, porque uma cultura, quando ela está em risco de extinção, muitos valores podem ser perdidos, né? E a gente entende que esse projeto, como ele é bem amplo, a área já pertencente ao TFPR, simplesmente uma subestação que vai dar lá o quê? 100 metros quadrados, em cima de uma área que está sendo utilizada por uma tradição, que existe uma cultura em cima dela, e essa área simplesmente poderá ser perdida por um simples projeto que pode muito bem ser remanejado dentro da área do TFPR. O patrão até expôs em valores, em porcentagem de valores, do valor da subestação, mas eu vou além. Eu falo que a subestação tem que sair de qualquer jeito. Agora, o remanejamento da subestação, tenho certeza absoluta que não chega a 0,001%. É outro tipo de cálculo, tá? Então, queria deixar claro que nós, se perdemos essa área, será o início do fim de uma era, de uma cultura dentro do município. Obrigado, gente. Então, somente a partir de agora, então, foi dada a oportunidade do pronunciamento. Gostaria mais uma vez, encarecidamente, de pedir de que manifestações não devam ocorrer. Pode ser através do sorriso, através do gesto, mas não de palmas ou de qualquer outra alternativa, para que nós possamos conduzir o processo de votação e dar a oportunidade a quem quiser usar da palavra na defesa desse projeto, ou não, para que possa ser igualitário a todos. Então, peço a compreensão de todos e nós vamos dar início, então, à votação deste projeto de lei do Executivo, de número 078/2018. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda, então, à leitura deste item. Projeto de lei de número 078 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a efetuar a doação do lote rural 16D, com área de 27.095,2 metros quadrados, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, com a finalidade de instalação e ampliação do Parque Científico e Tecnológico de Medianeira e atendimento dos demais objetivos institucionais da entidade. Quórum para aprovação, 2/3. Processo de votação simbólico. Esse processo foram juntados o parecer jurídico pela sua legalidade e o parecer das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e também da Comissão de Finanças e Orçamento pela sua aprovação, pelo mérito técnico e jurídico, sem emendas. O quórum de aprovação, que vai definir o destino e o resultado, é de 2/3. O que significa? De que a Casa vai ter que ter 6 votos favoráveis ou 6 votos contrários para a continuidade
ou para o seu arquivamento. As anteriores eram 5 votos. Vocês puderam acompanhar, era pela maioria simples. Agora, nesse projeto, que é doação, o quórum de aprovação é de 2/3, conforme norma regimental. A votação é simbólica, continua sendo pela manifestação. Favorável, sentado; contrário, que se levantem. Portanto, diante das explicações, acredito que não haja mais necessidade de maiores explicações, nós colocamos a partir desse instante, então, o projeto de lei do Executivo, de número 078/2018, em sua primeira discussão. Com a palavra, Sua Excelência, vereador primeiro vice-presidente, Sidney França. Cumprimentar o senhor presidente, Sebastião Antônio, também meus colegas vereadores. Quero saudar aqui a presença do vereador de Matelândia, meu amigo Jepson. Também todo o pessoal daqui do CTG, o colégio Naira Fellini, em nome do professor Paulo, que foi meu professor também. O ex-vereador Tati, que estava aqui até o momento, não sei se já saiu, está lá. Seja bem-vindo. Senhores vereadores, hoje discutimos aqui um espaço físico de uma área de 27 mil metros quadrados e hoje utilizado pelo CTG. Mas lembrando que o ano passado nós votamos aqui e aprovamos uma área de quase 100 mil metros para o TFPR para ser construído esse parque tecnológico. E até ali, o CTG não faria mal nenhum estar ali. E agora, nesse momento, eles reivindicam esses 27 mil metros quadrados. Mas o que discutimos aqui, eu quero chamar a atenção de todos, que não é o espaço. O que nós discutimos aqui é o futuro e a cultura da tradição gaúcha, que está ali há mais de 40 anos. Esse projeto aqui é polêmico, é um projeto que tem a sua importância ao TFPR, mas tem a importância também da história do município. Dia 7 de setembro, como vocês lembram, a tradição gaúcha, os gaúchos nunca deixaram de desfilar, fazer aquele desfile, aquele momento histórico bonito, com crianças, com os cavaleiros, né? É uma história. Quando chegam as pessoas na entrada da cidade, vê aquela cuia, o CTG ali, é bonito. Agora, o que adianta uma cuia daquela? Olha, o CTG vai ver, só tem um restaurante, não tem a parte ali atrás para desenvolver as atividades. Então, na reunião das comissões, nós ouvimos aqui os gaúchos defendendo essa área. Ontem tivemos reunião na prefeitura com a administração, junto com o Baú, o professor Baú, que faz parte diretor do campus Medianeira do TFPR. E eu fui para casa. Olha, vou falar a verdade para vocês, nem jantei, pensando nesse projeto, pensando como seria, porque é uma batata quente nas nossas mãos. Mas, à noite, antes de dormir, a gente sempre faz as orações, pedir orientação a Deus, que dê discernimento nesse meu voto. E tenho uma filha de 5 anos que dorme no quarto junto com nós. E logo após, nós de joelho, cada um faz a sua oração, a minha filha falou: bença, pai. E eu lembrei. E isso é uma tradição, é passado de geração em geração dentro da minha família. Eu, quando eu vou na casa do meu pai, eu peço a bênção. Não importa, pode ter quem for, as 2 mãos, bença pai, bença mãe, bença tio. E isso
é passada de tradição. Meu sobrinho, quando vem à minha casa, benção, tio. Né? E aqui, temos pessoas aqui que os pais levou lá no CTG e que tem essa cultura, essa tradição. Aqui tem crianças, né, que tem essa cultura, que os pais levaram, e hoje esses pais levam seus filhos. É uma área que está ali há mais de 40 anos. Então, meu pai fez de mim um homem honrado, de uma cara só, de uma palavra só. Na reunião das comissões, eu já declarei meu voto a favor do CTG, e por isso o meu voto é contrário a esse projeto e a favor da cultura do nosso município, a favor do CTG. Seria isso. Obrigado, presidente. Agradecimento à Sua Excelência. A palavra continua livre para discussão. Com a palavra a Sua Excelência, primeiro secretário desta Casa, Antônio França. Cumprimentos já feitos. Gostaria de cumprimentar cada um aqui presente, defendendo a cultura, defendendo a história do nosso município. O vereador Gerson, que nos prestigia, que é de Matelândia, o presidente Ivonir, que é presidente do CTG, cumprimentando ele, o cumprimento a todos que fazem parte, o Tcheio, o Ferlinho, o Tcheio, batalhador pela cultura já há muitos anos, e a cada um aqui presente, os meus cumprimentos, e apenas gostaria de colocar a vocês que eu fico impressionado com a falta de sensibilidade de algumas autoridades. O CTG, construído aqui em Medianeira, como sonho de muitas pessoas, que inclusive vieram para cá para colonizar a nossa região. O povo gaúcho, catarinense, alguns paranaenses já estão em todo o Brasil trabalhando, e existem CTGs por esse Brasil afora, cultivando uma tradição que é bonita, que preserva os bons costumes, né? Nós estamos, ao longo dos anos, perdendo valores importantes e existe uma necessidade gritante para que nós, brasileiros, possamos resgatar os valores que estão se perdendo ao longo do tempo. Vejo que a universidade é importantíssima, a tecnologia é algo que vai mudar o nosso país e que pode colocar o nosso país entre os primeiros a nível mundial, mas eu não consigo entender a falta de sensibilidade no sentido de poder haver harmonia entre a tecnologia, entre uma unidade tecnológica e uma área de preservação da cultura, que jamais a gente pode esquecer. Aliás, o município, o estado, o país que não tem história, que não tem cultura, não tem alma, está fadado à derrota. Então, é momento da gente resgatar o patriotismo, os costumes culturais da nossa gente e lutar para que o nosso país retome o caminho. Com a garganta meio inflamada, com dificuldade para falar, mas eu acho muito simples votar num ato como esse, numa sessão como essa, né? Quem luta para que os bons costumes sejam preservados vai, sem dúvida nenhuma, votar contra este projeto. Eu, desde o início, tenho analisado com muito cuidado, porque sou um defensor do investimento em tecnologia. Nosso país precisa investir em tecnologia para agregar valor aos nossos produtos, para trazer renda e riqueza para os nossos municípios, para as nossas regiões, estado e o Brasil como um todo. Mas, mais uma vez, eu gostaria de contar e de expressar a vocês a dificuldade para entender a falta de sensibilidade no sentido de harmonizar a tecnologia com a cultura. Eu vejo várias universidades pelo Brasil afora trabalhando dentro das universidades a cultura do povo e dando ênfase e apoio para que a população no entorno possa preservar a sua cultura. Eu imaginava que em Medianeira nós pudéssemos ter isso também. Confesso que fico decepcionado, em alguns momentos sem entender, né, a falta de
sensibilidade, de ajuste para que isso seja possível, e declaro a vocês o meu voto contrário a este projeto. Em discussão? Gostaria então de, com a palavra, Sua Excelência, vereador Valdir de Oliveira. Cumprimento o presidente, os demais vereadores, ao público aqui presente. Dizer para vocês que é um momento complicado para nós decidirmos aqui o nosso voto. Mas eu já posicionei, antes de vocês virem aqui, com o nosso presidente, o Sebastião, faz parte do meu partido, o PP, qual que seria o meu voto. Então, independente das manifestações, o meu voto já estava decidido e não vou mudar meu voto. Mas fiquei muito preocupado também ontem, que eu não estive presente na reunião lá com o prefeito e o Baú, quando falaram, foi taxativo dizer assim, ou vocês aprovam, ou a UTF não vai investir em Medianeira. Eu acho que é uma pressão muito grande para cima, né? É forçar a barra em cima dos vereadores, daquelas decisões, talvez, que nós já tínhamos pensado. E, então, baseado nisso, eu também já tinha, aquilo que eu tinha definido o meu voto, que eu voto a favor da tradição gaúcha, né, e contra esse projeto. Obrigado. Só um minuto. Tudo bem. Fala com a palavra, Sua Excelência, vereador Aristeu Elias Ribeiro. Saudação ao presidente da mesa, os vereadores aqui presentes, público aqui presente, representado pela Centro de Tradições Gaúchas. Na terça-feira, quando nós estávamos aqui na reunião da comissão, eu me manifestei dizendo, prometendo para vocês, que eu iria fazer o maior esforço para que eu pudesse ter discernimento, ter entendimento desse projeto, de toda essa questão. E lembro que eu dizia que tanto a Universidade Federal como o Centro de Tradições, para mim são duas organizações, duas instituições assim muito grandes, de muito valor. E por isso eu prometi de fazer um esforço concentrado para que eu pudesse ter tranquilidade e ter o discernimento de como ia votar. E isso eu fiz, e estou aqui também nesse momento, nesta sessão extraordinária, para fazer então esse compromisso de votar esse projeto. Então vocês vão, a partir de agora, vão ficar sabendo como a gente vai se proceder nesta votação. Obrigado. Gostaria de agradecimento à Sua Excelência pelo uso da palavra. Nós gostaríamos de solicitar ao primeiro vice-presidente dessa casa para que assuma a presidência da mesa, para que nós possamos fazer uso da palavra em relação a esse projeto de lei. Projeto 078, ainda em discussão. Com a palavra, vereador Sebastião Antônio. Gostaríamos de iniciar saudando a todos que nos acompanham pela rede do Facebook, audiência que nós queremos que seja aumentada a cada dia, para que nós possamos ter
a compreensão e o entendimento do trabalho que está sendo realizado nesta Casa Legislativa. Saudação também às suas excelências, companheiros dessa Casa Legislativa, a todos os presentes, à imprensa e mais autoridades aqui já nominadas que nos prestigiam nesse momento. Eu gostaria de relembrar alguma coisa lá do início de que tudo está acontecendo. Eu sempre costumo buscar a origem para a gente verificar depois as opiniões que vêm na sequência. Porque depois também eu vou usar, no momento da palavra, em relação ao que eu vou me referir, ao projeto de lei de número 034/2017, de 23 de maio de 2017. Nesta oportunidade, o ano passado, nós todos, suas excelências, participamos e fizemos aqui a doação à UTFPR, acreditando no projeto maior, que era o projeto Parque Tecnológico, de 99 mil metros, 214,29 metros quadrados. E fizemos também, autorizamos, através do artigo 3º, ao município de também conceder uma permissão de uso a título precário ao CTG. E falou no seu parágrafo único: a permissão poderá ser revogada a qualquer tempo pelo município e por simples notificação, automaticamente revertendo ao patrimônio municipal. Então, neste momento, nós, vereadores, tivemos a grandeza de fazer a doação de um terreno que tinha uma tradição, que tem uma história. O Parque de Exposições do Medianeira viveu grandes momentos e representou muito para a Medianeira e região, naqueles momentos. Hoje, já não ou mais. Então, o entendimento foi de que esta área poderia servir a um projeto maior. E assim nós o fizemos. Mas aqui tinha uma prerrogativa que dava direito à cultura, ao CTG, de permanecer. Depois, no dia 21, que foi na quarta-feira, nós recebemos de comunicado do prefeito municipal, aonde solicitava a votação desses projetos em regime de urgência urgentíssimo. O que significa isso? Que, como nós terminamos o nosso prazo, no dia 10, é a última sessão ordinária desta casa, nós teríamos que convocar sessão extraordinária. E o projeto veio junto com os projetos que têm que ser aprovados e teriam que ser aprovados tecnicamente até hoje, dia 29, porque amanhã vamos ter que correr para que essas verbas aí possam ser utilizadas pela questão municipal. Então, olha a situação. Não tem como correr. Também não houve entendimento para que isso fosse retirado de pauta. Ou vota, ou vota. Não concordamos. Não concordamos. Então, hoje, nós temos várias prerrogativas. A área, quando ouvimos isso, nos chocou. Existe área demais, não precisa de 99 mil metros. Isso foi falado várias vezes. Não precisa dos 99 mil. Por que precisa de 27? Se tem área suficiente para nós construirmos o que queremos, que é o Parque Tecnológico. Ah, porque uma empresa não vai vir aqui porque se ficar em tal situação, em tal local. Gente, essas instituições vão ver em outros municípios, onde estão localizadas. Se tem área privilegiada que eu vou ter aqui em Medianeira, que me desculpem, esses órgãos vêm aqui para o município para servir, não para ser bem localizados, não para estar em lugar de destaque. Nós vamos dar um lugar para eles lá, tem lugar. Então essa desculpa de que, não, eles só vêm para cá porque tem que entrar pela rua tal, por favor, né? Eu não consigo entender isso. Foi tentado permuta, não houve entendimento. Nós sabemos da questão da cultura, da proximidade do CTG, sabemos também do pouco apoio que recebem ao longo do tempo e da luta para que essa entidade faça para sobreviver. E sabemos também de que Medianeira, junto com Cornélio Procópio, iam ser as cidades com o Parque Tecnológico. Então,
eu não concordo com afirmações como potreiro, com pouca gente, minoria, vocês vão ficar do lado da minoria, enquanto o parque tecnológico vai deixar de existir. Não. Se o parque tecnológico é uma realidade, é um querer, ele vai acontecer. E eu vou estar aqui, quero estar aqui ainda, para aprovar novas sugestões de área, de troca, de permuta, o que for preciso para que nós também não perdemos o parque tecnológico. Gente, isso aqui é uma foto aérea. Olha o espaço na direita. Olha o espaço que nós estamos questionando. Será que não dá para conciliar o parque tecnológico diante dessa belíssima área e dessa nobre área que sobra do lado direito? Esse é o questionamento. Será que não é uma birra? Será que não é um questionamento fútil querer isso? Nós, em hipótese alguma, queremos contentar a gregos e troianos. Não, na vida política você tem que ter posicionamento. Doa quem doer. Você tem que seguir a sua vida. Você não vai ter o voto de todos os medianeirenses em suas decisões. E nós temos postura. E respondemos por ela, muitas vezes. A tentativa de retirar de votação não aconteceu. Tá? O resultado, aqui verificado, eu quero alertar vocês. Vocês lembram que na comissão, quem esteve aqui, eu lembrei. Gente, o outro lado vai vir. Eu quero ver quem vai ter posição de manter os pronunciamentos aqui feitos. Porque o outro lado vai se manifestar, é claro, é normal. Sem problemas nenhum. Então, esse também é do questionamentos que eu quero falar, de que isso não termina aqui, gente. Não pensem que a votação de hoje encerra isso. Porque o prefeito tem naquele artigo a revogação. Aliás, nós não precisávamos estar votando aqui, suas excelências. Nós não precisamos estar votando aqui a concessão ou não, a questão da retirada do CTG ou não. Nós teríamos que votar aqui somente a doação, ou não, para o TFPR. Porque o prefeito poderia simplesmente ter feito com que retirassem o direito de uso do CTG. Não o fez, colocou para a Câmara tomar a decisão. Então, o projeto foi mal conduzido. Nós, vereadores aqui dessa casa, não fomos chamados para conversar, e a conversa começou quando vocês procuraram a casa, que participaram das comissões, aí que houve a participação da UTFPR e também da Prefeitura Municipal. Então, critico firmemente a condução desse processo, em regime de urgência urgentíssima, sem conversar abertamente com os envolvidos. Isso não é possível nos dias de hoje. Nós temos que ter diálogo. Temos que procurar hoje formas para que ninguém perca. Eu não sou contra a tecnologia. Eu sou altamente favorável. Eu quero que ela fique. E vou me colocar à disposição para ajudar a buscar alternativas para que nós possamos fazer com que essa questão de localização para empresas, essa questão... Desculpe, pessoal, deixa eu só... Essa questão de energia. Se é um parque tecnológico, hoje nós temos a eólica, nós temos a questão da energia solar. Se é que tecnológico, por que não começar bem? Mostrando que nós temos um potencial grande na nossa região e ser exemplo. Procurar parcerias com essas empresas se não tem dinheiro. Mas como que nós podemos falar de 600 mil reais quando o projeto de investimento é 80 milhões? Sabe quanto tem hoje? Então, nós ouvimos aqui, me corrijam, Sua Excelência, se eu estou errado. 500 mil da reitoria e eram 3 milhões do Jacobo. Que são, segundo o baú, agora 2 devido às revisões. Correto? Está aqui o representante do deputado. Eram 3, já virou 2. E o resto? Então, o resto tem que buscar com parceria. Vai buscar essas placas voltaicas, faz aqui um sistema. Medianeira já é exemplo. Hoje uma empresa de Medianeira já está fazendo uma usina de 1 mega na questão da questão solar, de placas. São mais de 3 mil e poucas placas colocadas produzindo 1 mega.
Pô, para sustentar o parque não precisa tudo isso. Precisa menos. E aí sim é parque tecnológico. Aí nós vamos ter em Medianeira já a exposição de energias alternativas que nós buscar isso. Incansavelmente, cada vez mais. Não precisamos ser dependentes de todas essas questões. Então a nova tecnologia, ela é fundamental. E nada melhor do que no parque tecnológico. Eu sou parceiro para buscar as questões que nós possamos resolver isso. Novo local, nova permuta. Gente, vamos conversar. Existe tanta área no município. Vamos se ajudar. O que é possível o órgão fazer, o que é outro. Agora, retirar somente, o que vai acontecer? Perde seus direitos. Vocês vão ser colocados no simples questionamento da sede. E depois, quem vai ajudar vocês a conquistar outro espaço se for tirado dessa maneira? De uma maneira rápida, sabe, e dolorida. Quem vai ajudar vocês? Vocês sabem da dificuldade que é de fazer uma promoção, de retirar uns cones, de retirar obstáculos, quando tem promoção. Aí vocês vão ter a ajuda de quem? De quem? Então, nós queremos finalizar, teríamos tanto por falar, mas eu vou falar o seguinte: eu não tenho medo de me jogar enquanto a população. Vamos tentar dizer aí de que o vereador é contra o desenvolvimento do município de Medianeira. Eu já frisei isso antes, eu já sabia disso, eu já estava preparado. Agora eu quero dizer o seguinte: aquela área tem muitos interessados. Se não é para o parque tecnológico, vou dizer aqui ao seu prefeito e ao seu vice: transforme aquela área num novo área industrial do município. 100 mil metros quadrados dividido por 3 mil metros vão dar direito a mais de 30 lotes. 30 novas empresas no município de Medianeira que podem se instalar, trazendo renda, trazendo oportunidades e trazendo emprego. Então, se é para blefar, nós também sabemos blefar. Então, devolva o TFPR ao município. E nós vamos fazer aqui na casa uma indicação para que aquela área seja transformada numa área industrial. Nós temos já destino. Não vai ficar lá, a Deus dará. A área é nobre e tem muitos interessados. Então, essa questão de que ou é sim ou é não, nós não estamos aqui para ser ameaçados. Nós estamos aqui para conversar. E abrimos todas as oportunidades. Vocês viram aqui que a casa, eu quero agradecer, abriu a oportunidade de vocês usarem a tribuna. Nós não tínhamos feito ainda essa questão, nesses 2 anos que estávamos aqui, né? Mas teve a oportunidade e foi dado. É a oportunidade do povo se manifestar e mostrar o seu interesse. Então, eu penso de que os motivos que foram elencados para que essa questão tecnológica fique no município é muito pequeno. É muito pequeno, me desculpe. Eu precisava de algo maior. Dizer de que não vai, se não vai acontecer, é porque não canalizaram verbas. Porque se canalizar verbas, ele sai no local que está. Podem ter certeza absoluta. 600 mil não vai ser um empecilho para tirar o Parque Tecnológico de Medianeira. Local para instalação de empresas também não vai. Faça um portal decente, bonito, você vai ver que o outro lado vai ficar muito melhor do que o lado de cá. Entendeu? Faz asfalto do outro lado, melhora de tudo que quiser fazer. Nós vamos estar aqui favorável e aprovando. Agora, não tirem algo que está há mais de 35 anos dentro de uma tradição, dentro de pioneiros dessa cidade que vestiram a sua camisa e que tentam, até hoje, com a ajuda de vocês, fazer com que isso sobreviva, apesar de todas essas questões que nós sofremos no dia a dia. Eu não preciso aqui, né, não fiz isso nas comissões diretamente, vocês sabem qual é o meu posicionamento e vocês vão ver na hora da votação. Ainda em discussão? Qual é a palavra? Com a palavra ao vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimentos já feitos. Queria fazer umas colocações inicialmente. Aquilo que o nobre vereador Sebastião falou, na verdade, a grande parte já foi comentado ontem naquela reunião que nós tivemos junto com o seu Baú, pessoal do CTG,
que possivelmente podia ser destinado para a implantação da ampliação da área industrial do município de Medianeira. Eu acredito aqui, senhoras e senhores, que a grande maioria das crianças e dos participantes aqui não conhece a grandiosidade do projeto de uma incubadora industrial. Hoje tem crianças aqui, jovens também, quem sabe que amanhã depois, né, precisam de um trabalho, né? Só lembrando aqui que o pai sempre falava, primeiro o trabalho, depois o divertimento, né? Apesar que eu conheço o CTG Sentinela dos Pampas desde o dia que vim para Medianeira, na época do seu Ivan Pelissari, o Salésio Bife e demais, o Vanini, que passaram todo por essas tradições aí, o meu sogro, meus cunhados, mas a gente sempre diz, é uma área que está lá, que foi dado um termo de uso para o CTG. Da questão aqui, de repente, de nós, vereadores, né, querer votar, decidir, é lamentável isso que está acontecendo também, eu coloco para cada um de vocês, eu sinto muito isso, porque simplesmente não precisava ser resolvido por aqui, poderia ter sido resolvido direto pelo Executivo Municipal, né? Se a área é necessária para utilização, para implantação e ampliação, como os técnicos da UTF-PR vieram no local analisar a área, se é de importância, ele simplesmente poderia, né, comunicar ao CTG que a partir de certo momento, né, certo dia, né, e seria ocupado, né, novamente a área, pedindo a desocupação. Isso realmente não aconteceu. Então a gente diz assim, apesar de toda a conversação que tivemos ontem, estivemos lá 3 horas, 4 horas sentados, né, até inclusive a gente lamenta isso que está acontecendo, né? O meu voto, a princípio, eu coloquei aquele dia, né, que votaria contrário ao projeto, né? Mas, apesar de tudo aquilo que nós ouvimos ontem, da importância que tem, né, para o município de Medianeira, tanto na parte, né, da implantação da incubadora ecológica, geração de empregos, geração de rendas, não só para o município de Medianeira, mas para toda a região, né? Eu ainda estou decidindo o meu voto. Não estou ainda com sim ou que não, mas pela importância, né, que tem incubadora, eu aprecio muito, né, a cultura também do CTG, tudo aquilo que acontece. Vou várias vezes lá no CTG, que meu neto também dança lá, faz parte lá das danças do CTG, né? Então a gente fica meio em dúvida o que vai decidir realmente. Até esperava-se uma decisão, né, para poder retirar o projeto de pauta, mas eu acredito que isso ainda não vai acontecer. Estou decidindo ainda se vai ser retirado ou não. Obrigado, gente. Ainda em discussão? Com a palavra, vereador Pedro Inácio Sefrim. Senhor presidente, senhores vereadores, é um dia muito importante para o Poder Legislativo do município de Medianeira, porque cabe à Câmara de Vereadores tomar decisões que às vezes agradam alguns e desagradam outros. Isso é função do Poder Legislativo. É o Poder Legislativo que tem o poder realmente de decidir. E quando o vereador se candidata e se elege, é eleito pela comunidade, ele é justamente mandado para cá para decidir, ou a favor ou contra. Hoje nós estamos aqui diante de um impasse entre um projeto futurista, de desenvolvimento, de crescimento,
de geração de emprego e renda, um projeto na área de tecnologia, uma expansão do campus da Universidade Federal do nosso município, aonde vão ser investidos milhões de reais, aonde, através desses parques, que são poucas cidades do Brasil e do mundo que possuem, Medianeira foi, na verdade, está sendo feliz em poder estar discutindo essa matéria, em poder estar discutindo a possibilidade de se ter um parque de inovação tecnológica, científica no nosso município. Que não é só para a Medianeira. Ele, claro que vai aumentar a receita do nosso município, vai aumentar a renda, vai aumentar a qualidade do emprego, vai aumentar os investimentos em infraestrutura, ele vai aumentar a qualidade da educação, a qualidade científica dos nossos jovens, que muitos deles estão aqui, que futuramente poderão trabalhar neste parque, poderão ter uma oportunidade de estudar, de fazer experimentos e assim por diante. Eu gostaria aqui de fazer um histórico um pouco de quando a gente conquistou o Cefet para o nosso município. Na oportunidade, a briga foi a mesma coisa. A Câmara de Vereadores votou contra a construção do Cefet em Medianeira. Eu era secretário do município, do prefeito na época. Inclusive, muitas das pessoas que na época votaram contra e fizeram pressionar os vereadores para votar contra a construção do Cefet hoje estão aqui. Contra o Parque Tecnológico também. Inclusive, nós tivemos que fazer o quê? Nós fizemos uma reunião no Clube União. Para vocês terem uma ideia, até o presidente da Associação Comercial da época era contra a construção do Cefet em Medianeira, que era o maior investimento em recurso do governo federal no interior do Paraná. Eram 24 milhões de dólares para ser investidos no Cefet, que hoje é uma universidade federal tecnológica que muitos municípios do Brasil gostariam de ter e não tem, do tamanho que é Medianeira. É uma universidade que é o segundo maior PIB do nosso município. Só para relatar depois. É a universidade federal que mais vem recurso do governo federal para que seja investido e seja gasto no comércio, na indústria, no desenvolvimento e no crescimento do nosso município, e forma milhares de jovens que estão trabalhando hoje por todo o mundo. Então, o nome da UTF-PR tem que ser engrandecido sempre. Ele não pode ser diminuído. E bem falou ontem lá, os diretores que estavam lá, porque o Flávio está doente, sofreu um acidente, não pode andar, quebrou os 2 pés e um braço e está acamado. O diretor da UTF-PR, senão ele estaria aqui também. Agora, todas essas conquistas que nós tivemos, elas dependem sempre de expansão, elas dependem sempre de novos projetos. A UTF-PR é uma das universidades que mais investiu, você que é vereador de Matelândia, que mais investiu dinheiro
aqui no município, em obras dentro do campus. É um dos maiores campos do interior do Paraná, construído aqui em Medianeira. Tem um corpo científico, técnico, tem um corpo invejável, com professores com doutorado, assim, especialistas que fazem esses projetos como esse do Parque Científico e Tecnológico. Nós temos, queria lembrar os senhores vereadores, quando o prefeito mandou para a Câmara, na outra legislatura, o projeto para construir a Prefeitura Municipal, que hoje está aqui na nossa frente, aconteceu a mesma coisa. Os vereadores da oposição, na época, se reuniram e votaram contra a construção do Paço Municipal, porque diziam que ali era uma lagoa, era uma vila sapo, e que ali não poderia ser construído a prefeitura do nosso município. Olhem vocês hoje a maravilha que é a prefeitura e o parque que está em frente à prefeitura, que canalizou os 2 rios, inclusive, que fazem ali uma bela paisagem. Esse parque científico e tecnológico, ele transcende a capacidade de entendimento de muitas pessoas, que tenho certeza que, se tivesse um outro tipo de entendimento, talvez estariam defendendo o próprio Parque Científico e Tecnológico. Nós temos uma situação. O CTG também é uma instituição que está aqui no nosso município, aonde, como o próprio patrão colocou, mais de 300 famílias fazem ali, são associados, inclusive eu sou sócio também do CTG, também fazem um trabalho social com as crianças para manter a cultura gaúcha, que é importante, que é interessante para o nosso município, porque aqui, Medianeira, nossa região, hoje dá para dizer que quase todo o Brasil que produz mesmo foi desbravado pelos gaúchos, e aqui não é diferente. Italianos, alemães e depois vieram outras raças que fazem hoje o desenvolvimento, o crescimento do nosso município. Então nós temos que encontrar uma alternativa para agradar, para manter, para conservar a cultura existente das pessoas que no passado e no presente lutam para manter isso com dificuldade, a duras penas, porque não é fácil. Se tu vai do Rio Grande do Sul hoje, eu tive há um mês e pouco atrás lá em vários municípios, fui num CTG, lá no Rio Grande do Sul, conversando com o patrão, ele me colocando as dificuldades que é para manter um CTG. Isso lá no Rio Grande do Sul, onde nasceu e surgiu a cultura gaúcha. Imagina aqui, no município de Medianeira. O CTG já teve que abrir várias concessões que não eram permitidas no início para poder se manter aquela estrutura, toda aquela que hoje existe do CTG. Então, é difícil para nós votarmos a favor do projeto do prefeito, nós vamos estar desagradando o CTG. Nós votar a favor, contra o projeto, nós estamos desagradando a UTF-PR. Mas, pelo que eu percebi aqui hoje, os senhores vereadores, todos se manifestaram. O razoável seria... o Valdecir e o Debona não, né? Mas o razoável seria que
que esse projeto tivesse sido retirado de pauta. Seria o razoável para que seja melhor discutido, que seja melhor avaliado e tenha mais tempo para discutir. Porque realmente foi algo que veio depressa para nós decidir aqui na Câmara. E embora que eu quero dizer para todos os pessoal do CTG que está aqui, nós votando contra esse projeto não dá garantia nenhuma para vocês de continuar usando aquela área. Nenhuma. Aquilo depende única e exclusivamente do município. E ontem nós tivemos lá na reunião, a UTFPR deixou bem claro que, não disponibilizando essa área, o Parque Científico Tecnológico será abortado. Não será mais construído aqui em Medianeira. Então, vejam vocês como que é a situação. Você deixar de receber um projeto dessa envergadura, que já fazem 6 anos que está sendo discutido, que está sendo avaliado por todos os organismos do governo do Estado, do governo federal, todas as instituições, que vai gerar investimentos diretos dos governos de 80 milhões, mas ele passará de investimentos aí de mais de 150 a 200 milhões no futuro, o investimento nesse Parque Científico e Tecnológico. Então, é uma decisão, é da Câmara de Vereadores. Eu, na reunião das comissões, falei que se não houvesse um consenso, se eu sugerir, inclusive, ao pessoal da universidade para que conversasse com o prefeito, para que esse projeto fosse retirado de tramitação, eu votaria a favor do CTG. Como eu já falei isso, não vou faltar com a minha palavra e vou votar contra o projeto hoje. Só que com uma ressalva. Isso significa, senhores vereadores, a Câmara de Vereadores fechando a porta para que esse Parque Científico e Tecnológico seja construído. Ainda em discussão? Com a palavra, o vereador Valdecir Fernandes. Quero cumprimentar o presidente que ora assume esta Casa de Leis, também os demais vereadores, público aqui presente. Não vou nominar ninguém para não acabar esquecendo de alguém, tá? Mas sejam todos sempre bem-vindos a esta Casa de Leis, onde se discute democraticamente todos os projetos do Executivo e de interesse da população. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui fazer uma ressalva, e quem fala, acaba falando por último, acaba sendo repetitivo. Então, vou ser bem breve, para também não me tornar repetitivo naquilo que alguns vereadores já falaram. O que houve nesse projeto, eu entendo que, assim, precipitação, curto prazo, como bem disse o presidente, o projeto veio para casa quarta-feira passada. Até então, ninguém procurou a Câmara Municipal, tanto da parte do Executivo, tanto da UTF, para discutir o projeto. Na reunião das comissões, o pessoal da campeira aqui do CTG esteve presente, argumentou o projeto, e nós praticamente nos colocamos favorável ao projeto. Então, ontem aqui teve a reunião com o pessoal da UTF. Eu entendo que o projeto é magnífico, é maravilhoso, é um baita de um projeto, como diz o gaúcho, né? Mas que precisa ser muito bem pensado, precisa ser analisado. Não é assim de uma hora para outra, urgência urgentíssima, para votar uma situação dessa. Como bem disse os vereadores que me antecederam, o bom senso diria o quê? Retirar de pauta, analisar com carinho, pensar numa perspectiva para o pessoal do CTG, uma alternativa. Não foi feito isso. Então,
Jogaram simplesmente, me desculpe o termo da palavra, a batata quente na mão dos vereadores. Falaram, vão lá e votem e se virem. Nós estamos saindo de campo, entendeu? Então, e como nós aqui nós somos coluna do meio, nós temos que nos posicionar, nós vamos nos posicionar. Portanto, quero dizer às vossas excelências que estão aqui, as pessoas que vieram prestigiar, o pessoal que nos assiste pela página do Facebook e aos senhores vereadores, que eu também serei contrário a este projeto, por entender que, primeiro, tem que se prevalecer o bom senso. Conversa, diálogo, entendimento. É importante o projeto, claro que é, mas também tem que se respeitar a cultura. Eu sou filho de gaúcho, como disse bem o Baú ontem também. O meu pai também era gaúcho. Então a gente tem que respeitar essas tradições também, porque, enfim, isso também faz parte da nossa cultura. Obrigado, devolvo a palavra. Ainda em discussão? Com a palavra, vereador Nelson José de Bona. Meus cumprimentos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos acompanham pela página do Facebook. Também vou me manifestar contrário ao projeto. É uma área de 100 mil metros quadrados, próximo a 100 mil metros quadrados, né? Eu vejo que dá muito bem para implantar esse parque tecnológico. É uma área nobre, a área hoje cedida do município para o CTG mas toda aquela área é uma área nobre. Então, a questão de adequação, né, da questão elétrica, da questão das empresas que viriam ao município de Medianeira. Não sabemos o governo que vem, né, Bolsonaro, se vai ter recurso, vai disponibilizar recurso, não sei se esse projeto está no papel, se vai sair realmente do papel, recurso já mingou, né, eram 3 milhões, hoje é 2, amanhã não sei. Então, eu acho que, muito bem, falou o nobre vereador Valdecir, esse projeto teria que ter sido retirado de pauta e sim repensado uma forma de atender a todos. Né? Eu quero aqui parabenizar o Tcheio, Sérgio de Bastiani, né? Também cultua lá na Mara Lúcia, em seu sítio, uma campeira muito forte, que ali também ao redor o pessoal vem a Mara Lúcia para se divertir, brincar e confraternizar ali com aquela região que muitas vezes tem a dificuldade de se deslocar até o CTG. Seria isso, presidente, e devolvo a palavra. Ainda em discussão? Com a palavra, o vereador Tarcísio Becker Sobrinho, como líder do partido PSB. Cumprimentos já feitos. Boas colocações de todos os vereadores. Acho que cada um teve a sua manifestação. E, como o prefeito Ricardo falou ontem, né, que ele simplesmente fez esse documento, esse projeto de lei, né, para garantir o uso da área pelo CTG por mais 2 anos. Né? Isso que ele colocou certo lá, porque 2 anos demora ainda a administração do governo, né, que ele está em exercício. Depois, a partir de 2 anos, como foi dito, quando a área já foi passado para o TFPR, aí o Baú deixou bem claro também que a negociação, né, seria aqui entre o CTG e a comunidade, né, escolar aqui de Medianeira. Não tem nada a ver com o governo federal. Afinal de contas, essas foram as colocações. Então, e atendendo aqui, né, a opinião da maioria dos vereadores, senhor presidente, eu quero apresentar um requerimento. Faz favor. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento, então. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro a presidência, após ouvido o soberano plenário, nos termos do artigo 97, inciso 5º, artigo 114, parágrafo 3º, inciso 8º,
e artigo 123, todos do regimento interno, a retirada de pauta do projeto de lei de número 078 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o mesmo a efetuar a doação do lote rural 16D, com área de 27.095,82 metros quadrados, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR, com a finalidade de instalação e ampliação do Parque Científico e Tecnológico de Medianeira e atendimento dos demais objetivos institucionais da entidade. É o meu requerimento e conto com a aprovação dos demais vereadores. Sala das Sessões, 29 de novembro de 2018, assina o vereador líder do governo, Tarcísio Becker Sobrinho. Coloco o projeto ainda em discussão. Com a palavra, o vereador, pela segunda vez nessa casa, como líder. Então, requerimento. Isso. Isso. O requerimento, então, com a palavra, o vereador Sebastião Antônio. Saudações já feitas. Lamentável. É o termo que eu posso usar. Esse artifício, nós já colocamos quantas vezes que era possível se fazer, agora põe no desgaste, todos nós. Nos expõe ao ridículo para fazer um negócio desse. Me desculpe. Acho que nós temos que ter hombridade, temos que ter serenidade com as coisas. Nós fomos propor isso. Nós propomos isso. Nós discutimos isso. Nós discutimos isso antes de entrar aqui nessa sessão. Me desculpem. Agora, expor nós a tudo isso, vocês e a nós, para depois fazer isso, a vontade que eu tenho é de votar contra. Mas aí, de repente, nós podemos ter outras consequências. E a gente tem que pensar melhor. A gente tem que pensar melhor. Agora, no ânimo alterado, daqui a pouco votar contra, nós vamos ter outras retaliações. Mas é lamentável o que nós estamos vendo aqui. Lamentável. Eu peço desculpa a vocês. Peço desculpa por todo esse envolvimento que nós fomos obrigados a passar. Nós falamos que era possível isso acontecer. Nós temos todas as alternativas, nós conversamos. E eu não tenho mais... Eu só quero... me desculpe, eu quero só dizer o seguinte: ninguém aqui é contra. Todo mundo aqui nas suas palavras falou, ninguém é contra o Parque Tecnológico. Eu tenho que enaltecer ao TFPR. Se precisar publicamente parabenizá-los, eu parabenizo. É uma coisa grandiosa. Ninguém aqui falou mal, em nenhum momento. Ninguém. Nós só falamos bem, e queremos o bem, e queremos a união, para que Medianeira consiga no caminho do progresso. Agora, uma exposição como essa, chegar a esse momento, e só chegou nesse momento, eu digo por quê? Porque iam perder. Só por isso. Obrigado, desculpa. Ainda em discussão o requerimento? Com a palavra, o vereador Tarcísio Becker Sobrinho. Cumprimentos já feitos. Nós apresentamos com o requerimento pela manifestação dos senhores vereadores que gostaria que o projeto fosse retirado de pauta. Na verdade, esse projeto merece uma discussão, não para prejudicar nem o CTG, nem a UTFPR. Então, acredito que deve haver uma melhor conversação, já que o requerimento o projeto veio em cima da hora para o Legislativo Municipal. Então, eu acho que o diálogo, acima de tudo, né, eu acho que faz parte da nossa caminhada, faz parte da caminhada do CTG, também do Centro Federal Tecnológico, para achar uma solução adequada, né, para esse projeto. Obrigado. Só lembrando aos senhores vereadores que, aprovando esse requerimento, essa matéria não volta mais esse ano a essa casa. Ainda em discussão? Com a palavra ao vereador Valdir Cândido de Oliveira. Cumprimento já feito, né? Infelizmente, né, a gente colocar assim, vou dizer assim, ao ridículo, né?
porque veio para votação, foi tentado negociar com o Executivo, com a UTF, e infelizmente não teve nenhum acordo. A decisão foi, vai para votação, e seja o que der. Agora que todo mundo posicionou se posicionou contra o projeto, em última hora é retirado de pauta. Isso aí para a gente é muito complicado, a gente se sente indignada com essa posição do Executivo. Vamos esperar que exista um bom senso entre o Executivo e o CTG, né, as comunidades da UTF e o CTG, que essa retirada de pauta seja para o bem de todos. Então vamos aguardar, vamos ver o que vem por aí. Obrigado. Só retificando a minha fala, então, olhando o requerimento aqui, o pedido é para retirar de pauta, então ele sai, votando esse requerimento e aprovando, ele sai de pauta hoje, mas amanhã ele continua a votação do projeto. Ele está pedindo a retirada de pauta, hoje. E amanhã ele pode pedir para incluir novamente. Ainda em discussão? Com a palavra, vereador Antônio França. Cumprimentos já feitos. Vocês veem o que pode ocorrer no meio político, né? Com tanto tempo que poderia se construir para, de forma decente, civilizada, discutir a matéria, tomar a melhor decisão e, acima de tudo, com sensibilidade, para que a gente pudesse ter a convivência harmoniosa entre a tecnologia e a cultura. Eu vejo aqui, nesse projeto, uma grande possibilidade, o projeto tecnológico da UTF-PR, para que a gente possa valorizar o projeto através do trabalho que já vem sendo desenvolvido no CTG ao longo de muitos anos, por vocês, pelos pioneiros que criaram o CTG, que fizeram, ao longo desse tempo, o nome de Medianeira conhecido fora da nossa região, do nosso estado, né? Eu sei de muitos eventos que representantes do CTG de Medianeira participam, levando o nome da nossa cidade, inclusive fazendo repercutir a nível nacional. E a Universidade Tecnológica, a UTF-PR, com esse parque tecnológico, poderia, como eu disse na minha primeira fala, com sensibilidade, com visão de futuro, estar buscando o apoio do CTG para valorizar ainda mais o centro tecnológico aqui na nossa cidade. Eu estava ouvindo a fala do nobre vereador Pedro Sefrim, e ele fez a colocação de que o Cefet, onde eu estudei, tem um irmão que se formou no Cefet, fez engenharia posteriormente em Curitiba, trabalha na área de tecnologia. Foi, na época, quando o projeto veio para a Câmara, reprovada, né? O Cefet foi reprovado pelos vereadores. Foi isso que o nobre vereador Pedro Sefrim colocou. Mas o Cefet está lá, né? Foi construído toda a estrutura, o Cefet produziu tantos valorosos profissionais que estão pelo Brasil e até fora do Brasil, hoje a Universidade Tecnológica Federal. Então, o voto dos vereadores não resolveu muita coisa, aconteceu. Aquilo que é importante para o nosso município vai acontecer. Eu vejo que o nosso voto contrário a esse projeto não vai impedir o desenvolvimento desse projeto aqui no nosso município. Vai, sim, fazer com que seja melhor discutida a matéria, vai, sim, fazer com que a cultura seja preservada e valorizada no nosso município. Essa é a minha visão. Eu lamento, né, somente agora ser apresentado o pedido de retirada, o requerimento pedindo retirada do projeto de pauta, né? Sendo que poderia
poderia ter sido amplamente discutido para que depois nós pudéssemos votar aqui com mais tranquilidade. Vereador Besserta, cedo sim. Retiramos de pauta até, de repente, uma área de 27 mil metros, é uma área extensa, né? Então, por que não sentar com a administração municipal, de repente, numa possibilidade, né? Não sei quantos metros hoje a campeira do CTG usa dessa área, se são lá 5 mil metros, 10 mil metros. Então, por que não se senta junto com a administração municipal, de repente, para dividir a área, né? E, não, é verdade. Verdade. Pessoal, vou pedir desculpa, não pode se manifestar. Ordem. Pessoal, pedir mais uma vez a vocês que não podem se manifestar, tá? Obrigado, senhor vereador. Apenas uma sugestão, né? Agora, se não for acatado, né? Sugestão, tudo bem, né? Beleza? Obrigado pelos aplausos. Apresentada a sugestão do nobre vereador Tarcísio Becker Sobrinho, eu reitero, a falta de sensibilidade para poder discutir amplamente o projeto e se chegar a uma conclusão já aconteceu, né? Então, lamentamos o que está acontecendo hoje aqui nessa sessão. Vereador Sebastião Antônio, só um minuto. Vereador Sebastião Antônio, eu convido que volte à presidência, já que já usou da palavra, então que assuma a presidência novamente. Agradecimento à Sua Excelência, primeiro vice-presidente dessa casa, que conduziu os trabalhos a este momento. Peço mais um minuto da compreensão de vocês para que a gente possa encaminhar para a votação, ou não. Eu gostaria de pedir a anuência das Suas Excelências, até para que quem está nos assistindo, para vocês, o que significa o que foi feito aqui? Na questão do regimento interno, na questão do que pode acontecer. Se ele pode voltar, se não pode voltar, quando volta, pedido de quem. Eu gostaria da assessoria jurídica, o doutor Valmir da Silva, para que se pronunciasse a respeito, então, do requerimento que está em discussão. Para tornarmos claro, ninguém está aqui para subterfúgios, para querer engodo, não. Se retirar hoje e vota amanhã, vocês têm que saber, nós também temos. Então, para que nós possamos ser claros aí e transparentes nos atos que vamos desenvolver a partir de agora. Apenas para fazer uma breve explicação sobre esse instrumento que foi protocolizado agora, a pedido do vereador Tarcísio Becker, né? Quais os efeitos que eles geram, né? Ele é um pedido interlocutório dentro do processo, né? Onde o vereador está consultando ao plenário se há a intenção do plenário de que essa matéria seja retirada de tramitação nesta data de hoje. Se esse requerimento agora for aprovado, ele sai da pauta de hoje, mas ele volta amanhã. Amanhã ele volta para a pauta e ele fica na casa ainda, porque ele depende, se ele é aprovado, ele depende de uma segunda votação que pode ocorrer esse ano, como também pode ocorrer no ano que vem. Ele fica ainda em tramitação. Então, os efeitos, até para os vereadores, dessa retirada de pauta não é retirada de tramitação. Ele só sai da pauta do dia de hoje. Tá bem? Obrigado. Explicado? Alguma dúvida? Então, o que foi explicado aqui, que a solicitação é para que não se vote o requerimento, o projeto, no dia de hoje. Amanhã, ele volta. Se não for rejeitado amanhã, ele continua para uma data a ser definida. Aí quem marca, quem determina é a presidência desta casa. E o que a gente pode assumir com vocês é que essa próxima data, se vier a ocorrer, ela vai ser como sempre foi, transparente. Vai ser divulgado no site da Câmara, junto com a questão da disposição da pauta a ser discutida, é de conhecimento público, através do site da Câmara, não há o que esconder, só tem que ficar ligado, tem que acompanhar, né? E a gente poder fazer. Então, em discussão ainda, a proposta.
requerimento. Com a palavra, desculpa, com a palavra, Sidney França, Sua Excelência. Cumprimento já feito, senhor presidente. Eu só tenho uma dúvida a respeito desse requerimento, porque me corrijam se eu estiver errado, mas na reunião de ontem, onde vossas excelências estavam e também estava o pessoal do CTG, o prefeito foi muito firme e bateu na mesa. Eu não vou retirar esse projeto, vai em votação. E agora o vereador apresenta esse requerimento, isso é com aval do prefeito ou é da sua própria autoria, senhor vereador? Porque ontem, por favor. Posso responder? Eu já termino, só deixa eu concluir. Ontem o prefeito falou que não iria retirar, que era para votar, que não tem mais tempo para isso e que era para ser votado, né? Não sei nem o que está acontecendo aqui, porque cada um tem o seu voto já declarado praticamente e agora o senhor vem com esse requerimento. Na verdade, eu me sinto com vergonha de ser vereador dessa forma que está sendo a condução desse projeto de lei aqui. Tá? Seria isso, me desculpe, mas devolvo a palavra. Em discussão? Quero dizer aqui só a Sua Excelência, primeiro vice-presidente, nós fizemos aqui o que determina o regimento. Eu não estou envergonhado, eu sou envergonhado não pela condução da coisa que foi, nós fizemos dentro do que determina. A forma como tudo está acontecendo é o questionamento. É lamentável. A forma. Mas a questão aqui é o embate, é a discussão. Só nada disso precisava ter acontecido. Nada. Em discussão ainda o requerimento. Eu lembro vocês, se votarmos contra, pode ter outras consequências. Lamentavelmente. Não tendo mais vereador que queira se manifestar, eu coloco em votação o requerimento da sua... Presidente, só uma questão. Pois não? A palavra a Sua Excelência, vereador Valdecir Fernandes. Peço permissão para falar sentado, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, já nominado também aos internautas, infelizmente é uma prerrogativa que consta no regimento interno, já foi dito isso, mas infelizmente uma medida em cima da hora, né? Como bem disse o vereador Sebastião Antônio quando usou da palavra, nós fizemos uma reunião no gabinete dele antes da sessão, solicitamos isso, pedimos isso, não houve consenso, né? E agora vem esse requerimento. Mas também é bom salientar e lembrá-los a todos que nós aqui temos que fazer a parte da lei. Por exemplo, como disse o presidente, se nós votarmos contra esse requerimento, poderá sofrer consequências. Então, a gente também fica numa sinuca de bico, como se costuma dizer, né? Então, fica complicado para a gente aqui atuar dessa forma, já que os vereadores tinham se pronunciado, todos praticamente, contra o referido projeto. Então, vai sair de pauta hoje, se votarmos o requerimento, volta amanhã. Eu acredito que, a não ser que aconteça uma coisa extraordinária para mudar a posição dos vereadores, né? Quanto ao projeto. Então, porque infelizmente, como já disse antes, me perdoe ser repetitivo nisso, mas não houve discussão do referido projeto anteriormente. Debatido, devido à grande importância que é esse projeto, tinha que ter sido debatido muito bem antes. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão? Gostaria que as suas excelências, devido ao horário, né, pudessem ser objetivos, para que a gente pudesse dar encaminhamento. Já nós estamos com mais um pouquinho mais de 2 horas de duração dessa sessão. Em discussão ainda o requerimento? Não havendo mais excelências que queiram se manifestar, somente orientando-os de que a votação do requerimento, votando a sua
aceitando o requerimento, retira-se de pauta a votação, e não haverá a votação no dia de hoje. Então, coloco o referido requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Com um voto contrário da Sua Excelência, vereador Sidney França. Seja registrado em ata, então, o voto contrário da Sua Excelência. Então, a partir do acatamento, nós retiramos de pauta o projeto de lei do Executivo, de número 078/2018. Passamos agora, então, para o despacho das peças orçamentárias. É rápido, peço só um minutinho da atenção de vocês, é somente esse despacho que nós vamos fazer e, na sequência, vamos estar encerrando essa sessão. A pedido do Executivo Municipal, ontem à tarde, nós recebemos a solicitação que os projetos orçamentários sejam substituídos. E nós, de forma imediata, estamos abrindo o prazo de 10 dias para que Vossas Excelências apresentem emendas aos projetos. Suas Excelências sabem o trabalho que nós estamos fazendo, incansável, para limparmos a pauta nesta casa. Todos têm se empenhado, as comissões, os vereadores, em apresentar, mas, infelizmente, veio a questão de essas peças orçamentárias serem substituídas. Então, nós temos que abrir regimentalmente os prazos legais, e são 10 dias para que as Suas Excelências, também os demais órgãos que precisam se manifestar, o façam neste prazo. Ao encerrarem seus prazos para as emendas, os projetos vão ser despachados à Comissão de Finanças e Orçamento para o seu parecer. Então, nós temos aí que esperar 10 dias para verificar se há emendas. Foram disponibilizadas cópias dos projetos na pasta dos senhores vereadores e encaminhados nos respectivos e-mails, como de costume. Só peço desculpa, né, de que foi um projeto substitutivo chegado ontem à tarde nesta casa. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Município de Medianeira, Estado do Paraná, mensagem justificativa de número 081 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, na qualidade de prefeito municipal e no uso das atribuições legais a mim conferidas, considerando o disposto no artigo 139, parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal, solicito a suspensão da análise dos projetos de lei de número 050 de 2018, o PPA, 051 de 2018, a LDO, 052 de 2018, a LOA, pois enviaremos na data de 28 de novembro de 2018 projetos substitutivos das peças orçamentárias, esperando contar com o indispensável apoio dos senhores vereadores na apreciação deste, reitero-lhes o meu respeito e consideração. Paço Municipal José de la Páscoa, Medianeira, 27 de novembro de 2018, assina o prefeito municipal Ricardo Endrigo. Então aí o projeto substitutivo da LOA, Lei do Orçamento Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. Os três projetos começam a tramitação novamente nesta casa a partir desse instante e Suas Excelências já se dão por intimados. Queremos agradecer a todos que prestigiaram esta sessão, tanto via Facebook, como também ao vivo aqui no plenário desta casa. Agradecimento às Suas Excelências também e à imprensa que cobriu este momento importante também nesta Casa Legislativa. O nosso agradecimento e que nós possamos aí ter sempre Deus nos acompanhando em nossas decisões e no nosso dia a dia.